Seja bem-vindo ao canal. O que você vai ouvir agora é um relato inédito, assustador e real. Então apague as luzes, coloque seus fones e prepare-se. Tudo começou quando minha tia-avó faleceu e deixou uma antiga casa de fazenda para mim. A propriedade ficava em uma área rural afastada, no interior do Paraná. Era um lugar isolado, sem vizinhos próximos, cercado por colinas e árvores antigas, grossas, com raízes retorcidas saindo do chão como dedos tentando agarrar quem passava. Eu não conhecia bem minha tia-avó. Minha mãe dizia que ela vivia reclusa e que, nos últimos anos, havia parado de receber visitas. Achavam que era demência. Outros diziam que ela falava sozinha. Mas como eu estava em uma fase difícil da vida, sem emprego fixo e precisando recomeçar, a casa parecia uma oportunidade. A ideia era simples: passar um tempo lá, reformar a casa e depois vender. Mas nada foi como imaginei. A casa era imensa, com janelas de madeira antigas, paredes descascadas e um telhado alto que rangia com o vento. Havia móveis cobertos por lençóis e um cheiro forte de mofo e madeira podre. No primeiro dia, explorei os cômodos. A cozinha tinha utensílios que pareciam não ser usados há décadas. O porão, trancado com corrente. E o sótão, o sótão dava uma sensação estranha, como se algo lá em cima não quisesse ser descoberto. Durante a primeira noite, acordei às 3h11 com o som de vozes sussurradas vindo do corredor. Achei que estivesse sonhando. Mas no dia seguinte, ouvi de novo. Vozes, baixas, quase incompreensíveis. Passei a gravar áudio durante a madrugada. No terceiro dia, quando ouvi a gravação, senti um arrepio. Havia vozes, sim, muitas, sussurrando meu nome. Algumas riam, outras choravam, e uma voz feminina dizia: "Ele não deve subir." Na noite seguinte, a porta do sótão estava aberta. Eu lembrava de tê-la trancado. Subi lentamente, com uma lanterna em mãos. Lá em cima, havia caixas velhas, bonecas antigas com olhos de vidro, e um diário, escondido sob uma tábua solta no chão. Era da minha tia-avó. Ela relatava visitas noturnas, sussurros, vozes que vinham das paredes. Dizia que a casa estava viva. No diário, havia uma passagem que dizia: "Não são fantasmas, não são demônios, são ecos de quem viveu aqui. A casa absorve memórias e as devolve em forma de vozes." Pesquisei na cidade mais próxima. Descobri que, antes da minha tia-avó, a casa pertencera a uma mulher chamada Isabel, que desapareceu misteriosamente em 1947. Depois, um casal comprou a casa em 1962. Eles enlouqueceram. Dizem que ouviam gritos nas paredes. Comecei a perder a noção do tempo. Dormia de dia. Ficava acordado à noite. Anotava tudo. Mas minhas anotações começaram a desaparecer, como se a casa não quisesse que eu lembrasse. Uma noite, ouvi passos no andar de cima. Mas eu estava sozinho. Peguei o gravador e fui investigar. O corredor parecia mais longo, como se a casa tivesse se expandido. No final, uma porta que nunca estivera lá antes. Atrás da porta, um quarto vazio, com uma cadeira de balanço. E nela, uma mulher de costas, cabelos longos e desgrenhados. Quando chamei, a cadeira parou de balançar. Ela virou lentamente. Seu rosto era o meu, mais distorcido, olhos vazios, boca costurada. E então ela falou sem abrir os lábios: "Você está se apagando. A casa vai te manter." Corri. Tranquei tudo. Mas as vozes aumentaram. Estavam em todos os cômodos. Comecei a esquecer quem eu era. Tinha flashes de memórias que não me pertenciam. Sonhava com eventos antigos, com pessoas que nunca conheci. Sentia raiva, medo, dor que não era minha. Certa madrugada, ouvi uma discussão violenta vindo da sala. Vozes gritavam, choravam. Quando cheguei lá, nada. Mas marcas de sangue começavam a aparecer nas paredes. Formavam palavras. Fique. Lembre. Sinta. As bonecas do sótão começaram a mudar de lugar sozinhas. Uma delas apareceu no meu travesseiro, com a boca rasgada e olhos faltando. No lugar dos olhos, pedaços de jornal com a data.
3 de novembro de 1947. O dia em que Isabel desapareceu. Percebi que a casa não era apenas assombrada. Ela era uma prisão de memórias. Cada pessoa que vivia ali deixava fragmentos de si. E com o tempo, esses fragmentos tomavam forma. As vozes eram as emoções presas, as dores não resolvidas, as perdas jamais superadas. E agora, eu era parte disso. A cada dia, minha mente era sugada. Não conseguia mais sair. O portão da fazenda trancava sozinho. Meu carro não funcionava. O sinal do celular sumia por completo. A única saída seria descobrir como minha tia-avó sobreviveu tanto tempo ali. Voltei ao diário. Na última página, uma anotação recente. A única forma de escapar é deixar algo mais forte do que o que foi tirado. Amor. Lembrança. Sacrifício. Peguei fotos da minha mãe. Cartas antigas. Um pingente da minha infância. Levei tudo até o sótão. Acendi velas ao redor. Comecei a falar em voz alta. Eu lembro. Eu amo. Eu vivi. As vozes gritaram. As janelas explodiram. O chão tremia. A mulher da cadeira apareceu novamente. Mas agora, ela chorava. Atrás dela, todos os outros, Isabel, o casal, minha tia-avó, todos com olhos vazios. Eu disse: vocês não me pertencem. Essa casa não é minha. Vocês têm que partir. As paredes começaram a ruir. Fui envolvido por uma luz intensa. E desmaiei. Acordei no chão da sala. A casa estava vazia. Silenciosa. Sem cheiro. Sem vozes. Corri até a porta. Estava destrancada. Meu carro, funcionando. O céu, limpo. Saí sem olhar para trás. Entreguei a casa para demolição. O terreno foi isolado. Mas até hoje, moradores da região dizem que, à noite, quando o vento sopra forte, é possível ouvir alguém sussurrando. Fique. Sinta. Lembre. E eu me pergunto todos os dias, será que escapei mesmo? Ou será que tudo isso ainda está dentro de mim? Essa foi a história real de um inscrito. Se você chegou até aqui, cuidado com as vozes que escuta à noite. Inscreva-se no canal para mais relatos de terror, histórias assustadoras, mistérios sobrenaturais e contos sombrios baseados em fatos reais. Seja bem-vindo. Hoje, você vai ouvir uma história de terror real, enviada por um inscrito que preferiu não se identificar. Um relato que mistura esquecimento, floresta e algo que não pode ser explicado. Então, apague as luzes. Coloque seus fones. E prepare-se. Tudo começou quando resolvi sair da cidade. Cansado da rotina, da poluição e do barulho constante, encontrei uma casa simples, antiga, numa região afastada de Minas Gerais, cercada por montanhas e vegetação densa. O lugar era conhecido como Serra da Pedra Oca. A casa, apesar de velha, tinha um charme rústico. Havia uma floresta fechada logo atrás. Os moradores da região chamavam de Mata do Esquecimento. Achei o nome curioso, mas não dei muita atenção. Só mais tarde fui entender o porquê. A decisão de mudar foi quase impulsiva. Estava emocionalmente esgotado, e algo naquela casa me atraiu, como se me chamasse. Um sentimento de familiaridade sem explicação. Logo nos primeiros dias, comecei a sentir algo diferente no ar. O silêncio era quase absoluto, exceto por ruídos distantes e esporádicos. À noite, o vento parecia sussurrar palavras que eu não entendia. Na primeira semana, notei algo estranho. Todas as madrugadas, entre 3h e 3h15, eu acordava. Sempre suado, o coração acelerado, mas sem lembrar o sonho. Apenas o vazio, como se tivesse esquecido tudo o que havia sonhado. Na terceira noite, deixei um gravador ativado no quarto. Quando ouvi no dia seguinte, ouvi minha voz falando palavras desconexas. Ela está na mata. Precisa lembrar, ela está na clareira. Eu não me lembrava de ter falado nada daquilo. Comecei a anotar tudo em um caderno, datas, sonhos, sensações. Queria tentar montar um quebra-cabeça. As noites seguintes só pioraram. Passei a ouvir passos do lado de fora da casa. Quando olhava pela janela, nada. Certa noite, senti alguém me observando. O medo era real, quase palpável.
Me escondi no banheiro com uma faca nas mãos. Lá fora, passos arrastados e uma respiração ofegante. Quando criei coragem para sair, tudo estava em silêncio outra vez. Durante uma limpeza na parte de trás da casa, encontrei um compartimento falso no piso do quarto. Dentro, um velho diário. Era de uma mulher chamada Lígia, moradora dali em 1998. As páginas estavam amareladas, mas legíveis. Comecei a esquecer coisas simples. O nome da minha mãe. A cor da minha porta. Achei que fosse idade. Mas depois percebi. Isso começou depois que entrei na mata. Não devia ter ido. Em outra página, lia-se. Ele aparece à noite. Fica parado no limite da floresta. Tem olhos vazios. E espera. Não sei o que quer. Só sei que cada vez que o vejo, esqueço algo que amo. Meu sangue gelou. Será que aquele ele era o mesmo que eu sentia por perto à noite? Comecei a sonhar com uma clareira. Sempre a mesma imagem. Uma árvore seca, no centro da mata, rodeada por pedras negras. E uma mulher parada ali, olhando para mim. Sempre de costas. Nunca virava. Passei a sentir que precisava ir até lá. Como se algo me puxasse. Um chamado silencioso. Então, numa manhã de domingo, entrei na mata. A entrada da floresta era sombria, com galhos secos como braços tentando me deter. Eu não sabia onde estava indo exatamente, mas meus pés pareciam ter vontade própria. Caminhei por horas. Comecei a ver marcas nas árvores, como símbolos antigos. Cruzados. Espiralados. Alguns pareciam se mover discretamente. A vegetação parecia se fechar atrás de mim. Caminhei por quase uma hora. Não ouvia pássaros, nem o vento. Apenas meus passos. Até que vi a clareira. Igual ao sonho. Lá estava ela. A mulher. De costas. Parada. Silêncio absoluto. Chamei. Nenhuma resposta. Me aproximei, e quando toquei seu ombro, ela virou. Não tinha rosto. Um vazio liso, como cera derretida. Sem boca. Sem olhos. Sem expressão. Ainda assim, consegui sentir que ela sorria. Fui tomado por uma vertigem. Cai de joelhos. Minhas memórias começaram a embaralhar. Vi flashes da minha infância. O rosto da minha mãe. Um aniversário, e depois, escuridão. Corri. Mas não sabia mais o caminho. Não reconhecia nada. Meu próprio nome parecia distante. Comecei a falar em voz alta, meu nome, minha cidade, minha idade. Como se repetir pudesse ancorar a memória. Quando finalmente saí da mata, o sol já se punha. Mas minha casa estava trancada. E o carro, sumido. Fui à cidade. Ninguém me reconhecia. Fui até a delegacia. Disse meu nome. O policial me olhou estranho. Esse nome é familiar, mas ele desapareceu em 1999. Isso é impossível. Eu tenho 34 anos. Acabei de me mudar. Senhor, hoje é 3 de abril de 2025. Olhei meu reflexo no vidro da delegacia. Estava mais velho. Olhos fundos. Rugas que não lembrava de ter. No cartório, não havia registro do meu nome. No hospital, nenhum histórico. Nem carteira de identidade consegui provar. Voltei à floresta. Procurei a clareira. Mas ela não estava mais lá. Andei em círculos por horas. Comecei a ouvir sussurros em meu ouvido. Frases como: "Você não devia ter voltado. Ela está esperando. Lembre-se do que esqueceu." Comecei a escrever. Registrar tudo, antes que esquecesse. Colei bilhetes pela casa. Tatuei meu nome no antebraço. Coloquei fotos nos espelhos. Mas a cada dia, algo novo era apagado. Hoje, eu vivo com cadernos espalhados por todos os lados. Preciso reler todos os dias para lembrar quem sou. Mas ontem, acordei e todos os cadernos estavam em branco. E essa história, que estou te contando agora, talvez seja a última que consigo lembrar. Se você ouvir batidas na janela às 3h03, não abra. E se for entrar em uma floresta, tenha certeza de quem você é, antes que ela te leve também. Este relato é apenas um entre muitos que acontecem em lugares esquecidos pelo tempo, onde a realidade se dobra e a memória evapora. Inscreva-se para mais relatos de terror reais
histórias assustadoras, mistérios sobrenaturais e contos de horror. Hoje você ouvirá uma história inédita, enviada por um inscrito. Prepare-se. Essa é daquelas que vão te assombrar por muito tempo. Apague as luzes, coloque seus fones e venha comigo. Tudo começou em 2019, quando recebi um convite estranho de um antigo colega da faculdade, o Tiago. Ele era geólogo, passava boa parte da vida em campo, explorando cavernas, formações rochosas e grutas pelo Brasil. Não nos falávamos há anos, então estranhei a mensagem que dizia: "Cara, preciso que venha comigo. Descobri uma caverna no interior do Maranhão que não existe em nenhum mapa. Sozinho eu não entro. É diferente de tudo." Fiquei intrigado. Estava desempregado, deprimido, e um pouco de aventura parecia até uma fuga. Em uma semana, estava em um ônibus rumo ao interior do Maranhão. Chegando lá, Tiago me encontrou em um jipe velho, olhos fundos, magro e visivelmente perturbado. "Você veio mesmo", disse ele, com um tom que misturava alívio e medo. "Se eu sumir, quero que pelo menos alguém saiba onde entrei." A tal caverna ficava no meio de uma floresta fechada, acessível apenas por trilhas abandonadas, a horas de distância de qualquer cidade. Levamos mantimentos, lanternas, GPS, cordas, equipamento de escalada e câmeras. Mas assim que chegamos na entrada da caverna, o GPS parou. A bússola girava descontroladamente. E o sinal de qualquer coisa eletrônica desapareceu. A boca da caverna era estreita, mas profundamente escura. O ar ali era denso. Fedia a algo morto há muito tempo. Tiago se ajoelhou e disse baixinho: "Ouça." No início, achei que fosse o vento. Mas depois ouvi claramente um sussurro. Alguém dizendo algo muito baixo. Algo como: "Volte, volte." Mas, ao mesmo tempo, me senti atraído. Como se a caverna me chamasse. Entremos. Durante as primeiras horas, era como qualquer outra caverna. Úmida, escorregadia, com morcegos e formações rochosas bizarras. Mas quanto mais descíamos, mais tudo mudava. As paredes começaram a mostrar desenhos. Não pinturas rupestres comuns, mas rostos distorcidos, feitos com marcas de unhas. E os sussurros aumentavam. Agora vinham de várias direções. Instalamos uma câmera em um dos túneis e seguimos adiante. A caverna parecia mudar de forma. O caminho de volta já não era o mesmo. Comecei a me sentir perdido no tempo. O relógio travou em 3h03. Tiago começou a anotar freneticamente em seu caderno. "Esse lugar é uma entidade viva. Ela se move, respira e nos testa." Em uma das câmaras mais profundas, encontramos algo que parecia uma porta, mas feita de pedra, cravada com símbolos antigos e rodeada por ossos humanos. Tiago disse que nunca viu nada parecido. "Isso não é obra humana", ele murmurou. Os sussurros eram mais altos ali. Ecoavam na mente. Senti náuseas. Meus olhos ardiam. E então, ouvimos um grito, vindo de dentro da porta. Era uma voz de criança. "Ajuda, por favor." Tentamos abrir, mas a porta era imóvel. De repente, o chão tremeu. Rochas caíram atrás de nós, bloqueando a saída. Ficamos presos. A única opção era seguir em frente, pela porta. A porta se abriu sozinha. A passagem dava para um corredor escuro, com paredes pulsantes, como carne viva. A cada passo, sentíamos o chão latejar. Tiago tremia. "Isso é impossível. Estamos dentro de algo." Lá dentro, a realidade se distorcia. Nossas lanternas falhavam. As vozes agora gritavam. Eu via sombras se arrastando no teto, garras nas paredes, olhos observando de dentro da rocha. Encontramos uma pequena câmara circular, com uma criança deitada no centro. Era pálida, magra, com olhos completamente pretos. Ela sussurrava sem parar. "Vocês não deviam ter vindo." Tiago tentou se aproximar. Ela olhou nos olhos, e ele gritou. Um grito que eu nunca vou esquecer. Tiago desmaiou. E eu o arrastei de volta, sem saber para onde ir. Mas os caminhos mudavam. Eu via lugares pelos quais nunca havíamos passado. O tempo parecia não existir mais. Comecei a ter visões. Minha mãe chorando. Um acidente de infância.
Um funeral que nunca aconteceu. A caverna trazia meus medos à tona. Tiago acordou, mas não era mais o mesmo. Ele dizia coisas desconexas. Ria de forma estranha. E repetia: "Ela está em mim agora." As paredes começaram a sangrar. Um líquido negro escorria pelas frestas. E a voz da criança ecoava: "Todos que ouvem, ficam." Corri com Tiago nos ombros. Por horas, dias talvez. Mas sempre voltava ao mesmo ponto. A porta. Agora fechada. Tentamos cavar uma saída. Tentamos usar explosivos. Nada funcionava. Nossas câmeras pararam. Baterias drenadas. Lanternas queimadas. Foi quando percebi. A única saída era oferecer algo à caverna. Tiago, em delírio, se jogou no chão da câmara. Sorriu e disse: "Vai ficar tudo bem. Ela me quer." A caverna engoliu ele. Literalmente. O chão se abriu e o puxou. A porta se abriu. Saí rastejando. Estava mais magro. Barba crescida. Olhos fundos. A floresta estava mais seca. Não sabia se haviam se passado horas ou semanas. Fui encontrado por um grupo de resgate, acionado pela última coordenada enviada por Tiago antes de tudo travar. No hospital, disseram que eu estive desaparecido por 21 dias. Mas para mim, foram 4 dias. O corpo de Tiago nunca foi encontrado. E a caverna nunca foi localizada de novo. Mas às vezes, à noite, eu ainda ouço sussurros. E quando olho no espelho, eu vejo os olhos da criança. Se você ouviu até aqui, saiba, há lugares que não foram feitos para serem descobertos. Hoje você vai ouvir uma história inédita, baseada em fatos reais, que nunca foi contada antes. Uma história que começa com um caminho e termina com um desaparecimento. Então, apague as luzes. Coloque seus fones. E venha comigo. Era outubro de 2021. Eu e minha namorada, Camila, estávamos voltando de uma visita à família dela no interior do Paraná. Pegamos a estrada durante a noite porque eu tinha um compromisso cedo no dia seguinte. Sempre dirigi bem em viagens longas, então não me preocupei. Nosso caminho envolvia pegar um trecho alternativo, uma estrada secundária chamada Estrada 43, usada por caminhoneiros e moradores locais. Mais rápida, mais direta, mas com pouca iluminação e sem sinal de celular. Camila hesitou. "Você já ouviu falar dessa estrada?" Balancei a cabeça. "Por quê?" Ela respondeu. "Minha avó dizia que essa estrada é amaldiçoada. Gente desaparece nela." Dei risada. Histórias de cidade pequena. Vamos chegar em casa antes das 2 da manhã. Mas nunca chegamos. A estrada era mais deserta do que imaginei. Nenhum carro vindo no sentido contrário. As árvores pareciam mais densas, inclinadas sobre a pista. O ar estava pesado, e um nevoeiro começou a se formar, mesmo sendo noite quente. Foi aí que vimos o primeiro sinal. Um carro parado no acostamento. Faróis apagados. Portas abertas. Reduzi a velocidade e perguntei: "Quer que a gente veja se precisa de ajuda?" Camila disse: "Não. Não para." A gente continua. Havia algo no ar. Um silêncio antinatural. Como se o tempo tivesse parado ali. Continuei dirigindo. Mas o mesmo carro apareceu mais à frente. Exatamente igual. Faróis apagados. Portas abertas. Camila apertou meu braço. "Você viu isso?" Durante os próximos 40 minutos, passamos pelo mesmo carro 5 vezes. Comecei a suar frio. Os quilômetros não batiam com o que o GPS havia mostrado antes de o sinal sumir. Foi quando percebemos algo ainda mais assustador. O marcador de combustível não se movia. O relógio do painel estava parado em 1 hora e 43. Os mesmos segundos, o mesmo minuto. Congelado. Camila ligou o rádio, tentando quebrar o silêncio. Mas o rádio só fazia um som. "Será?" Seguido de uma voz rouca que dizia: "Voltem, voltem." A essa altura, eu estava em pânico, mas tentava manter a calma. Foi quando vimos, ao longe, uma figura andando no meio da estrada. Um homem alto, vestindo roupas antigas, com um chapéu. Andava devagar, no escuro, de costas pra gente. Parei o carro a uns 30 metros dele. Buzinei.
Nada. Liguei o farol alto. E foi aí que vi. Ele não tinha rosto. Era pele lisa. Como se alguém tivesse apagado as feições. Camila gritou. Coloquei ré. Mas atrás, outro carro bloqueava. O mesmo carro que víamos antes. A porta agora se fechava lentamente sozinha. Fizemos o que qualquer pessoa em desespero faria. Descemos do carro e corremos pela mata lateral. A floresta era densa, escura e viva. Tinha certeza que as árvores mudavam de lugar. A brisa era gélida, cortante. No meio da fuga, passamos por uma casa antiga, no meio da mata, de madeira podre. Luz acesa lá dentro. Batemos na porta. Uma senhora abriu. Rosto enrugado, olhos brancos. Vocês também ficaram presos? Ela perguntou. Olhei para Camila. Também. A velha nos deixou entrar. Tudo lá dentro parecia parado no tempo. Móveis da década de 40, televisão de tubo, cheiro de mofo. Ela apontou um espelho na parede. Olhem com atenção. Nosso reflexo não nos imitava. No espelho, Camila chorava e sangrava. Eu estava com a cabeça virada, como se tivesse sido enforcado. Essa estrada mostra o fim, disse a mulher. A senhora revelou que muitos entram naquela estrada, mas poucos saem. Ela escolhe quem vai ficar. Ela se alimenta de dor, de medo, de memórias. Contou que, desde criança, escutava histórias de aparições, desaparecimentos e distorções do tempo. Ela mesma entrou na estrada há 47 anos e nunca mais saiu. Estou aqui, esperando o dia em que ela me leve também. Antes que perguntássemos mais, tudo tremeu. A casa começou a render. Vozes sussurravam por toda parte. E o relógio na parede marcava 1h43. Corremos da casa. Voltamos à estrada. O carro ainda estava lá. Portas fechadas. Mas havia algo errado. Camila parou de correr. Olhava para mim com olhos perdidos. Eu lembro agora. A gente morreu aqui. Do que você está falando? Perguntei. Ela apontou para um ponto na pista. Ali. Um acidente. Um caminhão. Não vimos a curva. De repente, uma luz forte surgiu. Um barulho ensurdecedor. Bang! Caí no chão. Acordei em um hospital. Desorientado, cheio de ferimentos. Me disseram que eu e Camila sofremos um acidente. Eu sobrevivi. Ela não. A hora do acidente, 1h43 da manhã. A polícia disse que meu carro foi encontrado fora da pista e que o painel marcava o horário travado. Ao visitar o carro no pátio, as portas estavam abertas. E no banco de trás, havia um espelho antigo, quebrado. No reflexo, eu não tinha rosto. Se você ouviu até aqui, lembre-se, nem toda estrada leva para casa. Algumas levam você para sempre. Inscreva-se no canal. Compartilhe este relato e não se esqueça. Se um dia você passar pela estrada 43, olhe no retrovisor. Talvez você não esteja mais sozinho.